Olá pessoal, nesta aula veremos operações com matrizes. Veremos as definições de soma, multiplicação por escalar, produto e potência de matrizes, assim como as suas principais propriedades. Vamos lá? Vamos começar com a definição de soma de matrizes. Dadas duas matrizes A e B, ambas com a mesma dimensão, aqui indicada por M por N, e coeficientes reais, nós definimos a soma usual de A com B como sendo a matriz A mais B, também de dimensão M por N e coeficientes reais, onde cada entrada é dada pela soma das respectivas entradas das matrizes iniciais. Note, apenas é possível somar matrizes com as mesmas dimensões. Além disso, uma vez que eu tenha duas matrizes de mesmas dimensões, então a soma ela é feita termo a termo, ou seja, com elementos que se encontram na mesma posição. Vejamos alguns exemplos. Sejam A e B as matrizes 2 por 3 aqui indicadas. É possível somar a matriz A com ela mesma? Bom, A é uma matriz 2 por 3. Então, somar A com A é possível, porque ambas têm as mesmas dimensões. O resultado será a matriz A mais A, também de dimensão 2 por 3. Qual é a cara dessa matriz? Bom, essa matriz é dada somando-se as duas matrizes entrada a entrada. Ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da primeira matriz deve ser somado com o elemento da primeira linha e primeira coluna da segunda matriz. 1 com 1 é igual a 2. Inclusive, pessoal, a posição em que a soma desses elementos irá ocupar na matriz soma deve ser a mesma. Então, o elemento da linha 1, coluna 2 da primeira matriz será somado com o elemento da linha 1, coluna 2 da segunda matriz. O resultado será colocado na linha 1, coluna 2 da matriz soma. Então, 0 com 0 é igual a 0. E assim sucessivamente para cada um dos elementos. Então, menos 2 com menos 2 é menos 4, que deve ser representado aqui. 0 com 0 é 0, meio com meio é 1 e raiz de 3 com raiz de 3 é 2 raiz de 3. Então, esta é a matriz A mais A, ok? A mais B, é possível somar? Bom, tanto A como B são matrizes de duas linhas e três colunas, ou seja, têm as mesmas dimensões. Então, sim, é possível somá-las, né, da forma usual, e o resultado será a matriz A mais B, também de dimensão 2 por 3. Vamos lá, então. Então, aqui está a matriz A e aqui está a matriz B. Então, somando as entradas, né, de acordo com as suas posições, então nós temos que 1 mais 3 é igual a 4, 0 com 0 é igual a 0, menos 2 com 2 é 0, 0 com 2 é 2, meio com menos 1 é menos meio, raiz de 3 mais 1 é 1 mais raiz de 3. Então, notem, estamos somando elementos que estão na mesma posição e o resultado também deve ser colocado nessa mesma posição. Então, essa é a matriz A mais B. Então, as duas matrizes iniciais, quando somadas, geraram uma nova matriz de mesma dimensão. E agora, se eu considerar B, essa matriz, e C, esta matriz aqui, é possível somar B com C? Note, B é uma matriz de duas linhas e três colunas. C, por sua vez, é uma matriz com três linhas e duas colunas. Então, B e C têm dimensões distintas. Dessa forma, a soma de B com C não está definida. Nós não sabemos somar matrizes de dimensões diferentes. Então, não é possível calcular essa soma. Mas e se eu quiser somar B com a transposta de C? Isso seria possível? Bom, note, B tem dimensão 2 por 3 e a
a transposta de C? Se C tem dimensão 3 por 2, a sua transposta, né, ao trocarmos linhas por colunas, terá dimensão 2 por 3 também. Então, ambas B e C transposta têm a mesma dimensão. Dessa forma, sim, é possível somar B com C transposta e o resultado será uma matriz de dimensão 2 por 3. Vamos calculá-la. Então, aqui está a matriz B e aqui está a matriz C transposta. Veja, a primeira coluna de C se tornou a primeira linha da transposta de C e a segunda coluna de C se tornou a segunda linha da transposta de C. Agora, nós devemos apenas somar entrada a entrada. Então, 3 com 6, 9, 0 com menos 2, menos 2, 2 com 0, 2, 2 com menos 4, menos 2, menos 1 com 3, 2 e 1 com 1, 2. Então, esta é a matriz B mais C transposta, ok? Bom, uma vez que nós sabemos somar matrizes, nós também sabemos calcular a diferença entre duas matrizes. A definição é dada a seguir. Então, definimos a diferença entre uma matriz A de dimensão m por n e uma matriz B de mesma dimensão como sendo a soma de A com a matriz oposta de B. Na aula anterior, nós aprendemos que a matriz oposta da matriz B é a matriz que eu obtenho ao trocar o sinal de todos os elementos, todas as entradas da matriz B. E ela é indicada, então, essa matriz por menos B. Então, fazer a diferença entre A e B é somar a matriz A com a oposta de B, ou seja, com menos B, como é mostrado aqui. Então, a diferença entre A e B é igual a A mais a oposta de B. A matriz A é igual a e J, né? Os elementos da matriz A são dados por A e J, então eu indiquei aqui. Como são os elementos da matriz menos B? Bom, se B é a matriz B e J, então a oposta de B tem elementos da forma menos B e J. Mas esses elementos aqui são números reais, então eu posso reescrevê-los como A e J menos B e J. Então, a diferença entre A e B é dada pela matriz A e J menos B e J. Então, novamente, note que só é possível calcular a diferença de matrizes com as mesmas dimensões e que essa diferença também é feita termo a termo com os elementos que se encontram nas mesmas posições, ok? Muito cuidado aqui, pessoal, porque a diferença entre A e B é diferente da diferença entre B e A. Então, ao dizer diferença entre A e B, nós faremos A menos B. Ao dizermos diferença entre B e A, nós faremos B menos A, ok? Bom, agora nós podemos ver então algumas propriedades da soma. Vamos denotar aqui A, B e C como sendo matrizes de coeficientes reais e dimensão mn. O indicará a matriz nula de tamanho m por n, ou seja, a matriz com m linhas e n colunas, cujas entradas são todas iguais a zero, ok? Dessa forma, nós temos o quê? A soma de matrizes ela é comutativa, ou seja, se eu somar A com B e B com A, eu obtenho o mesmo resultado. Isto é, A mais B é igual a B mais A. A segunda propriedade da soma é a propriedade associativa. Se eu tenho três matrizes, né, todas com as mesmas dimensões, A, B e C, e quero somá-las, a forma com que eu agrupo essa soma, né, quais duas matrizes eu escolho somar primeiro, faz diferença no resultado? Bom, essa propriedade aqui está dizendo que não. Ou seja, se eu quero somar A, B e C, então se eu faço A mais B primeiro, pego o resultado e somo com C, eu vou obter a mesma matriz que eu obtenho quando eu somo primeiro B com C e pego o resultado e somo com A. Então, não importa a forma como eu associo essas matrizes na soma, o resultado é
o mesmo. Então, a soma de matrizes é associativa. Além disso, a soma de matrizes também tem um elemento neutro. Vamos pensar primeiramente nos números reais. Qual é o elemento neutro da soma de números reais? Bom, o elemento neutro da soma de números reais é o zero. Se eu pegar qualquer número real x e somar com zero, o resultado continua sendo x. Então, essa é a mesma ideia aqui, só que agora para matrizes. Então, a matriz nula de tamanho m por n é o elemento neutro da soma dentre as matrizes desta dimensão. Isso significa que, se eu somar a matriz A com a matriz nula, eu obtenho exatamente a matriz A, certo? Então, a matriz nula corresponde sempre ao elemento neutro da soma. Além disso, para cada matriz A de dimensão m por n, existe uma matriz que a gente chama de elemento oposto da soma, que é aquela matriz com a qual eu somo A e obtenho a matriz nula, né? O elemento neutro da soma. Então, quem é essa matriz? Bom, é a matriz oposta a A. Então, o elemento oposto da soma de uma matriz A corresponde à sua matriz oposta. Daí o nome, certo? Então, menos A. A mais menos A é igual a matriz nula de mesma ordem das matrizes iniciais, ok? Vejamos agora a multiplicação por escalar de uma matriz. Bom, dada uma matriz A igual a A e J de dimensões m por n e coeficientes reais, e seja alfa um número real qualquer, nós definimos a multiplicação por escalar usual de alfa por A como sendo a matriz denotada por alfa A, que corresponde à multiplicação de cada entrada da matriz A pelo número real alfa. Note, a multiplicação por escalar de alfa por A nos dá uma nova matriz, alfa A, que tem a mesma dimensão, as mesmas dimensões da matriz A. As entradas dessa nova matriz correspondem à multiplicação das entradas de A por esse número real alfa. Ou seja, essa multiplicação por escalar usual, ela é feita termo a termo também. Por exemplo, seja alfa o número real menos meio e seja A esta matriz de ordem 2. Então, alfa vezes A corresponde a menos meio vezes a matriz A, que é obtida multiplicando-se cada uma dessas entradas por menos meio. Então, notem, menos meio vezes menos 4 é igual a 2. Menos meio vezes 1 é igual a menos meio. Menos meio vezes menos 2 é igual a 1 e menos meio vezes 2 é igual a menos 1. Então, esta é a matriz menos meio vezes A, ok? Nós temos algumas propriedades importantes também da multiplicação por escalar. Então, vamos considerar alfa e beta, números reais quaisquer, e A e B matrizes de dimensões m por n e coeficientes reais. Então, nós temos que a multiplicação por escalar, ela é associativa em relação a esse produto de escalares, ou seja, se eu tenho dois escalares, né? Escalares são números reais, ok, pessoal? Então, sempre que eu falo escalar, vocês podem pensar num número real. Então, se eu tenho dois escalares alfa e beta e quero multiplicar ambos pela matriz A. Então, a primeira propriedade da multiplicação por escalar, ela diz que não importa se eu multiplico esses dois escalares primeiro e em seguida multiplico o resultado desse produto pela matriz A, ou se eu multiplico primeiro A por um dos escalares e depois pelo outro. Então, o resultado será o mesmo. Então, a multiplicação por escalar é associativa. Além disso, vale a distributiva em relação à soma de matrizes. Então, se eu tenho duas matrizes A e B, somando, então A mais B, e quero multiplicar um escalar alfa por essa soma, então eu posso
ou somar A mais B primeiro e depois multiplicar alfa, ou eu posso multiplicar alfa por cada uma das matrizes e depois somar. O resultado é o mesmo, então notem, eu posso distribuir esse escalar que está multiplicando a soma de matrizes. A terceira propriedade é a distributiva em relação à soma de escalares. Então, alfa mais beta, que multiplica A, eu posso também distribuir, ou seja, é igual a alfa A mais beta A. Então, não importa se eu, primeiramente, multiplico A por alfa, multiplico A por beta e somo ambas as matrizes. Então, eu vou obter o mesmo resultado que eu obtenho somando os dois escalares e depois multiplicando o resultado dessa soma por A, ok? E por fim, nós temos o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o número real 1. Então, o número real 1 multiplicado por qualquer matriz A nos retornará a própria matriz A. Vejamos agora em que situação é possível considerar o produto de duas matrizes. Então, seja A uma matriz com M linhas e N colunas, e seja B uma matriz com N linhas e P colunas. Nós definimos a multiplicação ou o produto de A por B, que será indicado por A estrela B ou simplesmente por AB, como sendo a matriz C igual a CIJ com M linhas e P colunas, dada por C é igual a CIJ, onde cada CIJ é a soma de K variando de 1 a N dos termos A e K vezes BKJ. Nós já entenderemos melhor a definição dos termos C e J. Primeiramente, vamos observar o seguinte. De acordo com a definição de produto de matrizes, nós só podemos multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz é exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Uma vez que essa condição é satisfeita, nós podemos calcular o produto AB. Esse produto será uma nova matriz. As dimensões dessa nova matriz serão dadas pelo número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Ou seja, se for possível multiplicar A por B, então a matriz produto AB será uma matriz de M linhas e P colunas, onde M é o número de linhas da primeira matriz A e P é o número de colunas da segunda matriz B, ok? Bom, a matriz produto AB, aqui eu estou chamando ela de C, e cada elemento dessa matriz produto C e J é dada por essa expressão aqui. Vamos entendê-la melhor. Bom, o que significa esse somatório, né? De K variando de 1 a N dos termos A e K vezes BKJ. Notem que esta é apenas uma notação para essa soma aqui. Então, quando K é igual a 1, nós temos o termo A e 1 que multiplica B1J, esse termo aqui. Mas, quando K é igual a 2, nós temos o termo A e 2 mais B2J, então estou substituindo K por 2, mais, e aí eu vou fazendo essa soma, né, para K igual a 3, K igual a 4, até chegar em K igual a N. Então, o último termo dessa soma vai ser A e N, BNJ, igual está aqui. Então, cada termo C e J é dado por uma soma dessa forma aqui. Ah, professora, acho que ainda não ajudou. Bom, vamos entender então de onde estão vindo esses termos da soma. Então, note, cada elemento C e J da matriz produto AB é obtido multiplicando-se, e aqui esse multiplicando-se está entre aspas, porque na verdade nós multiplicamos e somamos em seguida os termos, né? Mas multiplicando-se a linha I da matriz A pela coluna J da matriz B. De novo, o elemento C e J da matriz produto
é dado pela multiplicação da linha I da primeira matriz, no caso A, pela coluna J da segunda matriz, no caso aqui B. Notem, vamos representar essas matrizes aqui em cima. Então, nós vimos, né, que A é uma matriz com M linhas e N colunas. Então, nós temos aqui linha 1, linha 2, linha I, até a linha M e N colunas. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna N, ok? Então, essa matriz aqui está representando a matriz A. Veja, cada elemento representa uma entrada A e J de acordo com a sua posição. Essa matriz aqui está indicando a matriz B, que tem N linhas e P colunas. Então, veja, linha 1, linha 2 e assim sucessivamente até a linha N. E coluna 1, coluna 2, coluna J, até a última coluna, que no caso aqui é P. Então, essa aqui é a matriz B igual a B e J, certo? Então, quando calculamos A vezes B, então cada entrada desse produto AB é indicada, né, por um elemento C e J, ou seja, um elemento que estará na linha I, coluna J. Como é o elemento da linha I, coluna J? Bom, ele é dado pelo produto da linha I, da primeira matriz, pela coluna J da segunda matriz. Então, notem, se nós olharmos exatamente a linha I da primeira e a coluna J da segunda, então, o que significa multiplicar, né? Então, é como se eu pegasse essa linha aqui, colocasse em pé aqui ao lado desta e multiplicasse os termos que estão na mesma altura e somasse esses produtos, obtendo exatamente essa expressão. Então, note, AI1 vezes B1J mais A12 vezes B2J mais A13 mais B3J e assim sucessivamente até AIN mais BNJ, como está aqui. Então, isso é muito importante para resolver alguns exercícios. De modo geral, quando nós quisermos multiplicar duas matrizes, então nós faremos a primeira linha, que multiplica a primeira coluna, e o resultado nós colocaremos na posição 1, 1 da matriz produto. Em seguida, primeira linha vezes a segunda coluna, o resultado colocaremos na posição 1, 2 da matriz produto. Primeira linha, terceira coluna, será o elemento 1, 3. Então, linha 1, coluna P, será o elemento 1P. Então, é sempre a posição da linha dessa matriz com a posição da coluna dessa matriz indicará o elemento da minha matriz produto. Vamos ver alguns exemplos. Então, sejam A e B as matrizes dadas. É possível calcular o produto dessas matrizes? Bom, veja, a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. Para conseguir multiplicá-las, nós precisamos que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Bom, aqui nós temos 3 colunas e 3 linhas. Então, sim, nós temos aqui o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, é possível multiplicá-las. Qual será o resultado? O resultado será uma matriz AB, cujo número de linhas é igual ao número de linhas de A, ou seja, 2, e o número de colunas é igual ao número de colunas de B, ou seja, 2 também. Então, a matriz produto será uma matriz 2 por 2, como nós veremos aqui que de fato é. Então, como multiplicar A por B? Então, nós fazemos linha 1 de A por coluna 1 de B. Colocamos o resultado no elemento 1, 1 da matriz produto. Então, e assim sucessivamente. Linha 1 de A com coluna 2 de B. Colocamos esse resultado na posição 1, 2 da matriz produto. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, notem. A matriz produto será uma matriz 2 por 2. Então, nós teremos os elementos C11, C12, C21 e C22, certo? São as 4 posições da matriz produto. Quem é C11? C11 é obtido multiplicando-se a primeira linha de A pela primeira coluna de B. Então, essa linha com essa coluna. Então, nós temos 2 vezes 1 aqui, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 0.
Então, fazendo esse cálculo, nós obtemos 4, que irá para a posição 1, 1 da matriz produto. Quem é o elemento 1, 2 da matriz produto? Bom, ele é obtido multiplicando-se multiplicando-se a linha 1 da matriz A pela coluna 2 da matriz B. Então, linha 1 por coluna 2. Então, nós temos 2 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Então, nós temos que 5 estará na posição 1, 2, linha 1, coluna 2 da matriz produto. E o C21? Bom, C21 é obtido fazendo-se segunda linha de A pela primeira coluna de B. Segunda linha de A pela primeira coluna de B. Então, nós temos menos 1 vezes 1, 3 vezes 2, mais 2 vezes 0. Essa expressão aqui, que também nos dá 5. Então, o 5 é representado aqui na posição linha 2, coluna 1. Por fim, o elemento 2, 2 é dado pela linha 2 da primeira matriz A multiplicada pela coluna 2 da segunda matriz B. Então, nós temos menos 1 vezes menos 2, 3 vezes 1, 2 vezes 0. Somamos todos esses produtos, certo? Então, o resultado aqui é 1. Então, esta é a matriz A vezes B. Outro exemplo. Bom, seja a matriz A e J, que tem 10 linhas e 20 colunas. E seja B, a matriz B e J, que tem 20 linhas e 40 colunas. E seja C, a matriz cujas entradas serão indicadas por C e J. Bom, sabendo que os elementos A e J são calculados fazendo-se 1/4 de I mais J, que os elementos B e J são calculados por 2 vezes J e que C é a matriz produto A vezes B, então calcule o elemento C822. Ou seja, nós queremos descobrir qual é o elemento que está na linha 8, coluna 22, da matriz C, que é o produto de A por B. Vamos lá, então. Bom, como C é a matriz A vezes B, de acordo com a definição de produto de matrizes, o elemento C e J é obtido multiplicando-se a linha I da primeira matriz A pela coluna J da segunda matriz B. Como eu quero o elemento C822, então, este elemento é dado pela multiplicação da linha 8 da primeira matriz, nesse caso A, pela coluna 22 da segunda matriz, nesse caso B. Então, C822 é dado pela soma de K variando de 1 a 20 de A8K vezes BK22. Agora, quem são os elementos da forma A8K? Nós vamos usar essa fórmula aqui. Note, A e J é igual a 1/4 de I mais J. Então, A8K é 1/4 de 8 mais K. Foi o que eu substituí aqui. Agora, BK22, vamos olhar aqui para esta fórmula. B e J é igual a 2J, então BK22 será igual a 2 vezes 22, como eu substituí aqui, certo? Então, aqui nós temos que 2 vezes 22 é 44 e eu posso distribuir esse termo aqui nessa soma. Então, eu tenho 44 que multiplica 1/4 vezes 8 é 2, então eu tenho 44 vezes 2, que é 88. E também eu tenho, então, 44 vezes K, que é 44K, ok? Como essa é uma soma finita, então nós podemos separar os termos aqui no somatório. Então, o somatório de K de 1 a 20 de 88 mais 44K é igual ao somatório de K de 1 a 20 de 88 mais o somatório de K variando de 1 a 20 de 44K. Como 44 não depende do índice K que está somando aqui, então eu posso tirá-lo do somatório. É como se eu estivesse colocando esse termo em evidência. Certo? Vamos calcular então esses termos aqui. Note,
A soma de K variando de 1 a 20 de 88 é como se nós fizéssemos 88 mais 88 mais 88 para cada valor de K. Então, faremos isso 20 vezes. Então, esse termo aqui corresponde a 20 vezes 88, certo? E esse termo aqui? Bom, esse termo corresponde a 44 que multiplica. Aqui nós temos para K igual a 1, 1, para K igual a 2, 2. Então, aqui basta substituir o valor de K. Então, nós teremos 44 que multiplica 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar ao 20. Então, essa soma aqui. 1 mais 2 mais 3 nananana, mais 20, ok? Precisamos calcular agora esta soma aqui. Bom, 20 vezes 88 é 1760. E como que eu faço para calcular esta parcela aqui? Bom, note, esta aqui é uma soma de uma progressão aritmética de razão 1, porque os termos, né, eles adicionam 1 a cada parcela. Então, eu tenho aqui é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, até chegar no 20. Então, eu tenho a soma dos 20 primeiros termos de uma PA de razão 1, cujo primeiro termo é 1 e o último termo é 20. Nós sabemos uma fórmula, certo? Para calcular isso. Então, aqui nós temos o número de termos, que é 20, aqui nós temos o primeiro termo, o último termo, e nós devemos dividir essa expressão por 2. Então, eu estou usando aqui a fórmula da soma dos 20 primeiros termos dessa PA aqui, que tem razão 1, ok? Bom, fazendo essa conta, que eu tenho 21 vezes 20 sobre 2, então isso aqui é 21 vezes 10, que é 210. Então, eu tenho 210 vezes 44 mais 1760. Fazendo essa conta aqui, nós obtemos 11.000. Ou seja, o elemento C822 que nós estávamos procurando é igual a 11.000. E assim a gente termina o exercício. Mas note, pessoal, aqui foi essencial saber a fórmula, né? Saber a ideia de como se calcula um termo específico da matriz produto. Essas matrizes são muito grandes, então nem teria como montar toda a matriz A, depois toda a matriz B e multiplicar todos esses termos para depois localizarmos a posição 822 e encontrar esse número aqui. Então, realmente, a forma possível, né, e bem mais rápida de resolvê-lo é calculando diretamente o termo C822, que é a linha 8 da primeira matriz A pela coluna 22 da matriz B. Então, fica muito mais possível de resolver esse exercício dessa forma. Então, nós precisamos entender como é feito o cálculo de cada elemento individual aqui dessa matriz produto. E uma boa forma de se lembrar disso aqui é pensando nessa ideia sobre a qual nós já conversamos aqui atrás, ok? Vejamos algumas propriedades do produto de matrizes. Então, se eu tenho 3 matrizes A, B e C, com dimensões de forma que eu possa multiplicá-las, então nós temos que multiplicar A por B e depois considerar a matriz produto multiplicada por C, nos dará o mesmo resultado que multiplicar B por C e depois multiplicar esse resultado por A. Isso significa que o produto de matrizes é associativo. Muito cuidado aqui com essa forma de agrupar, com essa forma de associar os produtos de matrizes. Note, pessoal, que essa igualdade só é válida porque a ordem em que as matrizes aparecem é a mesma. A única diferença aqui é quais matrizes eu escolhi multiplicar primeiro. Mas note, aqui A aparece à esquerda das matrizes B e C. E deste lado da equação também, A está à esquerda das matrizes B e C. B está entre as matrizes A e C, ou seja, à direita de A e à esquerda de C. E aqui também, B está à direita de A e à esquerda de C. Então, essa ordem se preserva. C está à direita das matrizes A e B, C está à direita das matrizes A e B. Então, eu não posso trocar essas matrizes de lugar. Se eu fizer isso, essa equação pode
não ser igual, ok? Mas se eu preservo a ordem, então eu posso associá-las como preferir e o resultado será o mesmo, ok? Além disso, o produto de matrizes ele é distributivo, seja a soma acontecendo à esquerda ou à direita, ou seja, A mais B que multiplica C, eu posso distribuir, então eu obtenho AC mais BC. Analogamente aqui, A que multiplica B mais C, então eu posso fazer a distributiva, então eu tenho AB mais AC. Notem que novamente a ordem em que as matrizes aparecem é preservada. Então, note, A está à esquerda de C, aqui também, A à esquerda de C. B está à esquerda de C, então aqui também, B à esquerda de C. E aqui, mesma coisa, A está à esquerda de C, A está à esquerda de B, A está à esquerda de C. Então, aqui A deve aparecer à esquerda de B e C também, ok? Para que essas equações sejam válidas. Nós temos ainda que as matrizes de identidade, elas correspondem ao elemento neutro do produto de matrizes, ou seja, sempre que eu multiplico uma matriz por uma matriz identidade, eu obtenho a própria matriz, ou seja, a identidade vezes A é igual a A, independentemente se eu multiplico essa identidade à esquerda ou à direita. Além disso, considerando a multiplicação por escalar, nós temos que o produto de matrizes é associativa com o escalar. Então, se eu tenho um escalar alfa, ou seja, um número real alfa e duas matrizes A e B, então, multiplicar a matriz A por alfa e depois multiplicar o resultado pela matriz B nos dá o mesmo resultado que multiplicar A por alfa B, que também nos dá o mesmo resultado que multiplicar AB por alfa. Novamente, note, a ordem entre A e B é sempre a mesma, mas esse alfa aqui, ele pode estar multiplicando primeiro A, multiplicando primeiro B, ou multiplicando o produto de AB, que o resultado é o mesmo, ok? E aqui está o motivo pelo qual eu falei tantas vezes da ordem em que as matrizes aparecem nessas propriedades anteriores. O produto de matrizes, pessoal, não é comutativo, né? De forma geral, eu não posso dizer que A vezes B é igual a B vezes A, né? De forma geral, o que acontece é que esses produtos são de fato diferentes, né? Então, se eu inverto a ordem dessas matrizes no produto, então o resultado pode sim ser diferente, como nós podemos ver aqui no item A. Então, note, se A é a matriz de ordem 2, dada dessa forma aqui, e B é a matriz 2 por 3, dada dessa forma aqui, então, bom, A vezes B é essa matriz, né? Então, nós fazemos primeira linha vezes primeira coluna, primeira linha vezes segunda coluna, primeira linha vezes terceira coluna, e assim sucessivamente, conseguimos calcular esse produto, né? A tem duas colunas, B tem duas linhas, então é possível multiplicá-las. A tem duas linhas e B três colunas, então o resultado será uma matriz de duas linhas e três colunas. Ok. E se eu inverter? E se eu quiser fazer B vezes A? Note, pessoal, que B vezes A não está bem definida. Não é possível calcular o produto de B por A. Por quê? Porque B é uma matriz 2 por 3 e A é uma matriz 2 por 2. Veja, o número de colunas de B deveria ser igual ao número de linhas de A para poder fazer essa multiplicação. Como esses números são diferentes, então B vezes A não está bem definida. Então, note, A vezes B existe, é essa matriz, mas B vezes A sequer existe, ok? Então, de fato, eu não tenho a igualdade de AB e BA. Vejamos agora um exemplo no qual ambos os produtos AB e BA existem, porém ainda assim são diferentes. Vejamos, seja A matriz de ordem 2, dada por 1, 2, 2, 1, e B a matriz de ordem 2, dada por 2, 1, menos 1, 2. Então, como ambas são matrizes quadradas de ordem 2, nós temos que o número de colunas de A
é igual ao número de linhas de B, portanto, o produto AB está bem definido. E nós temos que o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A, portanto, o produto BA também está bem definido. Vamos calculá-los, então. AB, eu devo fazer primeira linha de A pela primeira coluna de B, então eu tenho 2, menos 2 que é 0, depois eu tenho 1, 2 que multiplica 1, 2, então eu tenho 1 com 4 que é 5, em seguida 2, 1 que multiplica 2 menos 1, então eu tenho 4 menos 1 que é 3, e 2, 1 que multiplica 1, 2, então eu tenho 2 com 2 que é 4, ok? Então essa é a matriz AB. Vamos calcular agora BA, então eu devo fazer primeira linha de B com primeira coluna de A. Então nós temos 2 com 2 que é 4, primeira linha de A com segunda coluna de B, então eu tenho 4 com 1 que é 5, segunda linha de B com primeira coluna de A, então eu tenho menos 1 com 4 que é 3, e segunda linha de B com segunda coluna de A eu tenho menos 2 com 2, que é 0. Então, essa é a matriz BA. Notem, pessoal, AB é diferente de BA. Por exemplo, o elemento 1, 1 de AB é diferente do elemento 1, 1 de BA. Isso já é suficiente para dizer que as matrizes são diferentes. Então, este é um exemplo onde ambos os produtos existem, mas mesmo assim são distintos, ou seja, produto de matrizes não é comutativo. Se eu mudar a ordem aqui na hora de multiplicar, o resultado pode sim ser diferente, como acontece aqui, ok? E por fim, para terminar a nossa aula, veremos a definição de potência de matrizes. Então, dada uma matriz quadrada de ordem n e um número inteiro positivo e não nulo, indicado aqui por K, nós definimos a késima potência da matriz A, denotada por A elevado a K, como sendo o produto da matriz A pela matriz A K vezes, ou seja, A elevado a K é A vezes A vezes A vezes A, K vezes. Notem que esse produto dessa forma aqui só estará bem definido se de fato A for uma matriz quadrada, como é exigido aqui na definição. Vamos calcular um exemplo, então. Então, seja a matriz quadrada de ordem 2, dada por 0 menos 2, 3, 1, vamos calcular A ao cubo. Então, de acordo com a definição, A ao cubo é igual a A vezes A vezes A, que corresponde então a 0 menos 2, 3, 1, multiplicado por ela mesma 3 vezes. Bom, quais matrizes, devemos multiplicar primeiro? As duas primeiras ou a primeira e a segunda? De acordo com a propriedade associativa do produto de matrizes, tanto faz, ok? Então, aqui eu escolhi multiplicar a segunda e a terceira primeiro e depois multiplicar o resultado pela primeira. Então, por isso que eu copiei a primeira aqui. E agora vamos calcular esse produto. Então, nós temos que esse produto é 0 menos 6, que é menos 6. Aqui nós temos 0 menos 2, que é menos 2. Aqui eu tenho 0 com 3, que é 3. E aqui eu tenho menos 6 com 1, que é menos 5. Então, o produto dessas duas matrizes, ou seja, A vezes A, ou seja, A ao quadrado, é igual a essa matriz aqui. Agora, vamos multiplicá-la novamente por A. Lembrem-se, respeitando aqui, que a matriz A agora vai ser multiplicada à esquerda. Ok, vamos lá então. Então, agora fazemos 0 vezes menos 6, que é 0, com menos 6, que é então menos 6. Depois nós temos 0 com 10, que é 10. Aqui eu tenho menos 18 com 3, que é menos 15. E aqui eu tenho menos 6 com menos 5, que é menos 11. Portanto, a matriz A ao cubo é a matriz de ordem 2, dada por menos 6, 10, menos 15, menos 11. E assim, então, nós terminamos mais essa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!